aqui. Muito bem. Então, como que é o framework, ou seja, o modelo de trabalhar agilidade, o Scrum? Lembra que no projeto de Waterfall você tem o gerente de projeto e a equipe. No projeto ágil, você tem o Scrum Master. Me faz, quando eu mexo o cursor, vocês enxergam, né, o meu cursor mexendo? Sim ou não? Sim, ótimo. Sim. Então eu tenho dois papéis. O gerente de projeto ele foi dividido. Eu tenho o Scrum Master e eu tenho o dono do produto, o Product Owner, né? E qual que é o papel do Scrum Master e o que ele diferencia do Product Owner? O Scrum Master é como se fosse o organizador da equipe. O framework Scrum, ele tem alguns rituais. Então ele tem um ritual de planejamento da sprint, que é o que eu vou fazer. Uma sprint normalmente dura um mês, tá? Eu vou planejar o que eu vou fazer nesse mês e eu vou gerar o sprint backlog, o backlog das coisas que vou fazer naquele mês. Junto com quem? Com o time de desenvolvimento. Então o Scrum Master, ele faz, ele participa, ele faz acontecer o sprint planning, ele faz acontecer reuniões diárias, normalmente chamam as stand-up meetings, as reuniões de pé, e as pessoas ficam 15 minutos, cada um fala o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e o que me impede de fazer o que eu combinei no sprint planning. Então, todo o time de desenvolvimento faz essa reunião e muitas vezes com a participação do cliente pelo telefone. Então, durante um mês, todo dia se faz uma reunião de 15, 20 minutos para dizer o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e se algo me impede de performar. Né? Então, todos esses rituais de planejamento, de reuniões diárias e de interações com o cliente, depois a sprint review, que é revisitar tudo que foi feito no backlog, e também no final de cada incremento de produto, fazer uma retrospectiva, que é uma reunião para você ver o que eu fiz bem, o que eu poderia fazer melhor, o que eu não fiz que é culpa da corporação, o que eu não fiz que é culpa da empresa. Uma reunião aqui de lessons learning, né, de aprendizados. O Scrum Master, ele é o chefe desses rituais. É ele que tem que fazer esses rituais acontecer com frequência. Então, lá no modelo Waterfall, o gerente de projeto também executa, faz parte. Só que essas práticas não são, elas são cobradas como iniciativa do gerente de projeto de monitoramento e execução. Ele planeja as reuniões que ele vai fazer, ele planeja tudo isso. No caso da metodologia Scrum, ela já vem, a execução e o monitoramento do projeto já vem sugerido com sprint plannings, com as dailies, com as sprint reviews e com a sprint retrospectiva. Então ele cuida para que essas reuniões aconteçam pontualmente na hora combinada. E o dono do produto é um cara que interage com o cliente, com as áreas de negócio, que entende, ele é um analista de negócio praticamente, que entende das necessidades do cliente, da área de negócio, e que monta uma lista de tudo que o cliente quer. Né? Então, ele é o que descobre tudo que vai dentro desses pacotinhos. Então, ele tem uma lista priorizada. Então, ele aprende a fazer não só fazer a imersão no negócio do cliente, como entender o que o cliente quer e também ajudar o cliente a priorizar o que vem primeiro e o que vem depois. Aí o Scrum Master, ele pega a equipe, olha para essa listinha do dono do produto e organiza essa lista junto com a equipe, dizendo, equipe, o que a gente dá conta no próximo mês, desde que seja um produto que seja completo, né? É aquilo que eu falei para vocês, o institucional, a página de serviços e a página de produtos. Eu vou pegar algo para desenvolver esse mês
que tenha um entregável que possa ir para o ar. Então, aí, o Scrum Master faz a reunião de Sprint Planning e escolhe dessa lista enorme que o Product Owner trouxe o que eles vão fazer. Aprova essa lista com o cliente, aprova essa lista com o Product Owner, o Product Owner faz a baixa desses itens na lista dele e aí segue o ciclo de um mês com o sprint e com umas dailies todo dia acontecendo aqui para ver se está indo tudo bem. E aí você vai, a cada sprint, a cada mês, você vai fazendo o produto incremental até chegar no produto completo. Pergunta: entenderam a diferença do Waterfall para o Agile? Alguém quer fazer alguma pergunta? Gabriela, Ana, Marcela, a Maria Fernanda disse ok. Sem perguntas? Beleza. Quem prefere o Waterfall, põe a carinha com o coração nos olhos. Quem prefere o Agile, põe a joinha para mim. Vamos ver o que acontece aqui. 1 ponto para Agile, 1 ponto em dúvida. A Marcela está em dúvida, está pensando ainda. Né? Repete para mim como é que é? Eu falei assim, quem acha que serve mais, quem tem preferência pelo Waterfall, me põe a carinha com coraçãozinho no olho. Ah, tá. E quem gostou e achou interessante o modelo do Agile, me põe a joinha, ou pode falar mesmo. Né? O que acontece? Por isso que eu acho interessante vocês aprenderem, quem tem interesse de aprender gestão de projeto, e um pouquinho mais a fundo quanto esses dois funcionam. O problema do Agile é que ele é uma mudança cultural, principalmente para formar essa equipe de desenvolvimento, todas as áreas têm que ceder recursos. Então já começa nas empresas muito tradicionais essa briga política de não dar recurso do meu departamento para a equipe de Agile, porque realmente ele vai sair do dia a dia do teu departamento. Depois começa no empoderamento do Product Owner, de transitar entre as áreas que pediram o projeto e junto com ele criar esse produto, a lista dos produtos, porque muitas vezes tem várias áreas interessadas nesse produto aqui e cada um quer colocar a sua prioridade na frente. Então esse é um dos perrengues que esse cara toca. Numa agência é muito difícil. Para mim, o Product Owner é o atendimento e o Scrum Master é o gerente de projeto. O atendimento tem que ir no cliente, priorizar a lista de desenvolvimento, mas tem que ter alguém dentro da agência dando ritmo para a equipe com os rituais que eu falei aqui. Né? Então é uma mudança cultural. Eu não sei como poderia ser, como é em outras agências, mas eu acho que eu identifiquei uma proximidade em relação ao que a gente aplica na nossa agência quando tem licitação ou concorrência, que se desloca determinados elementos da equipe por um determinado tempo trabalhar e tem esses reportes diários, enfim. Bom exemplo. Que é o ser o mais próximo. Sem querer, você montou um war room para a concorrência, né? Agora imagina que um dia a tua agência vai chegar num nível de cultura que para toda conta você monta esses times que resolvem o problema, entregam os projetos e voltam para suas áreas. Resolve o problema, entrega o projeto e volta para suas áreas. É mais ou menos isso daí mesmo, Maria Fernanda, você entendeu. O que tem de diferente aí, para vocês aprenderem e ver como vocês internalizam na agência de vocês, é o papel do Scrum Master, que é o chefe dos rituais, e o papel do Product Owner, que é o analista de negócio, que é o cara que faz a imersão no negócio. Então, de um, você exige que as reuniões e os compromissos, que ele acompanhe a equipe e que a equipe esteja engajada e respeite esses rituais dele. E o outro é o cara que tem o tempo de fazer uma profunda imersão no negócio do cliente. Isso resolve justamente
o que eu estava conversando com a Roberta, de você fazer os dois ao mesmo tempo, né? Porque aqui no caso de vocês fazem o papel do gerente de projeto estilo waterfall e, ao mesmo tempo, vocês fazem o atendimento à pessoa de negócio. Então, aqui, os métodos ágeis, uma empresa ágil reconhece a importância desse chefe de ritual e a importância desse analista de negócio que tem uma profundidade que ajuda a extrair do cliente todas as demandas que ele precisa e organizar isso e priorizar. Sim, mas, Alexandre, o método ágil me parece que o cliente está mais envolvido, então a chance... Muito mais. A chance de tu ter uma reprovação, ela acaba que ela é muito menor. Então assim, ok, na verdade, dá mais trabalho, mas de envolver todas as equipes, mas a chance de dar errado é muito menor, porque tu tem uma equipe muito mais concentrada na operação, né? Assim. Porque assim, aí tem alguns macetezinhos, né? Por exemplo, quando você pegou de tudo que você precisa fazer e você separou na sprint planning o seu sprint backlog, e é um cliente que muda muito e que desprioriza e que põe o Scrum Master, quando ele chama a equipe e mostra o product backlog, ele pergunta para a equipe, isso incomoda muito o patrão, tá? Equipe, peguem somente o que dá para fazer. O que dá para vocês fazerem esse mês? Aí, então, ele ajuda a equipe a negociar em cima da pressão que o Product Owner está recebendo para entregar todo o Product Backlog. Ele ajuda a equipe a negociar o que a equipe consegue fazer naquele mês. E quando o cliente é muito inconstante, é muito caótico, a malandragem do Scrum Master é deixar 20% da equipe ociosa, porque com certeza ele vai ter que encaixar algo fora dessa priorização. Quando isso acontece, quando a cultura da empresa não respeita a agilidade. E isso é um dos motivos que o conceito de agilidade precisa ser trabalhado de top-down. Você precisa mostrar, precisa explicar o que é agilidade e entender os benefícios da agilidade para o cliente e para a gestão da agência, porque senão a coisa não funciona. O desrespeito a essa estrutura é constante. E quando se fechou um sprint, precisa se respeitar que naquele mês vai se entregar aquele sprint. Quando você tem pouco empoderamento da cultura ágil, uma ordem top-down pode descarrilhar completamente o trem aí, entendeu? Então a gente vai vou fazer uma pergunta para vocês. Quando eu entreguei o website institucional para o cliente, eu posso considerar esse projeto encerrado? Não! Não. O que eu tenho que fazer, Roberta? Vai monitorar o site, né? E quando a gente acaba um projeto, a razão de existir do projeto não quer dizer que o projeto acabou. Você precisa... tem a manutenção do site, né? Se você não tiver um termo de encerramento do projeto, assim como eu negociei o contrato para abrir o projeto, eu preciso formalizar o encerramento também. Essa é a pegadinha dessa pergunta, entendeu? Se você não formalizar, se você não produzir um e-mail, uma prova formal de que o projeto foi aceito e entregue, você vai ficar com o projeto aberto. Essa dica é importantíssima, turma, até para relacionamento pessoal. Aqueles namorados, namoradas que você nunca encerrou definitivamente, ficam assombrando a tua vida inteira. Isso acontece a mesma coisa com o projeto. Tomem cuidado. Sempre encerra um ciclo na sua vida, sempre encerra um projeto entregável de maneira formal. Inclusive, outro dia eu estava vendo um psicólogo, né, falando sobre como você pode se livrar das coisas pendentes do passado, e ele ensinava você a escrever uma carta para aquela pessoa. Você chega no computador, escreve a carta, ou escreve em punho a carta, imprime a carta, põe no envelope, vai na churrasqueira e queima a carta. Porque só o fato de você encerrar aquilo formalmente, o teu subconsciente
processa aquela informação que estava aberta como informação fechada. Olha que interessante. Eu não tenho nada mal resolvido para fazer isso, mas projeto eu sempre encerro. Vamos lá. É engraçado dar aula assim, eu não sei se a minha historinha foi legal ou não. Bom, exemplo, uma das coisas que eu prometi para vocês é trazer um exemplo de documento de requisição de mudanças, né? Então, de change requests, isso para o método waterfall. Então você põe lá identificação da requisição de mudança, projeto submetido do por, mudança, número. Então você põe 1, 2, 3, 4, 5. Quem requisitou, qual foi a data, qual que é a descrição da atividade, qual que é o impacto no projeto, alto, médio ou baixo. Você põe a descrição da mudança aqui, descreve a mudança, o que motivou a mudança, qual que é o impacto no escopo do projeto, no orçamento, no cronograma ou na qualidade do projeto e pega a assinatura do amiguinho. Olha que legal. Aí ele pede uma mudança, 2 mudanças, 3 mudanças e você depois, quando vai para a reunião, vai sempre com aqueles documentos ali do lado, aqueles e-mails, olha só, tem 3 mudanças aqui, a agência já te bonificou. E assim, normalmente quando a agência não quer cobrar nada, tem esse lado também, né? O dono da agência, o teu chefe, fala para você aceitar as mudanças, mas depois reclama que você não está entregando o projeto com margem. Então, quando você organiza os change requests, isso em forma de e-mail, eu gosto até às vezes de fazer impressinho mesmo, né? E você organiza aquilo lá, você pega a assinatura do teu chefe e pega a assinatura do teu cliente. E você acaba criando um belo de um argumento para negociar uma nova verba, porque você já aceitou 3 mudanças que ele assinou aqui, que elas juntas somaram 10 mil reais de bonificação. Pô, meu amigo, olha aqui, já bonifiquei 10 mil reais para você, né? Então, isso cria uma pressão educada, política. Tá. Outra coisa que eu recomendo vocês fazerem sempre em website, e isso é uma prática aqui do projeto tradicional, do Waterfall, e eu, aliás, uso isso para fazer proposta comercial, tá? Que é a organização do termo de abertura de projeto, onde você vai colocar tudo que a gente conversou como fundamento do projeto, escrito e organizadinho no documento. Então, o projeto demandante, o gerente do projeto, o patrocinador do projeto, o histórico de registro, isso aqui você pode pôr ou não, que é quem alterou o documento. Qual é a descrição do projeto? Então você coloca como o seu projeto vai ser aqui. Qual que é o objetivo SMART do projeto? A gente já falou isso bastante. Qual que é a justificativa, a razão de ser do projeto? A gente já falou disso também. Esse projeto tem alinhamento estratégico com qual plano de comunicação? Ele está ligado a qual campanha do cliente, quais são os critérios de sucesso que o cliente quer, se é prazo, se é tempo, se tem algum benchmark de qualidade, quais são os sites que ele se inspirou, né? Qual que é o escopo do produto, não do projeto, o que não é escopo, por exemplo, aqui normalmente eu coloco este projeto não contempla nenhuma integração com sistemas legados do cliente, né? Premissas, lembra que premissas são as regras, o que deve ser do projeto. Então, em premissas, uma vez, quando eu fui diretor executivo do Grupo TV1, eu chamei todos os gerentes de projeto, porque a área de TI, algumas outras áreas, chamei o pessoal de atendimento, a área de projeto, e eu falei que em toda a proposta eu queria que tivesse a seguinte premissa: a nossa equipe trabalha das 9 às 19 horas, ou seja, 5 por 8. Caso a nossa equipe seja demandada nos finais de semana ou em horários noturnos, a agência se vê no direito de cobrar uma hora a homem dobrada ou 50% maior a pedido de requisição de mudança. Uma coisa assim. Pessoal, só de toda a proposta comercial e todo o planejamento de projeto sair com essa premissa,
a galera parou de trabalhar no final de semana. Pelo menos no final de semana funcionou. Agora tem muita gente de agência que chega às 11 horas, meio-dia, e sai 9, 10 horas por opção. Mas no final de semana a coisa mudou. Restrições do projeto, né? Então aqui você pode colocar o que pode e o que não pode, né? Aqui no caso pode ser uma coisa só, premissas e restrições. Aqui a tua análise de riscos, quais são os riscos do projeto, o risco de não aprovação. Lembre-se que feriado não é risco, você tem que planejar, tirar do cronograma feriado. Aqui você vai fazer o teu cronograma macro, então, que é aquelas atividades, você pode colocar a estrutura analítica do projeto aqui, né? Aqui, né? Ó, aqui. Você pode colocar a estrutura analítica do projeto que você desenvolveu e dizer mais ou menos as datas que as fases vão ser entregues. Aqui você faz um pouquinho de governança, quem é responsável por o quê. E você põe o valor do projeto aqui. Aqui, aqui você põe a governança do projeto, quem é responsável por cada fase. Aqui você põe a governança das partes interessadas. Você identifica na empresa quem é o aprovador. Então, assim, o analista lá que você está atendendo, ele representa que área e ele tem que tipo de relacionamento com o projeto. Ele é aprovador, ele é fornecedor de informações e assim por diante. E aí você pega a assinatura de todo mundo aqui no escopo. Importante, como eu falei, alcançar a razão de existir, o objetivo da entrega de um projeto não quer dizer que ele terminou. Você precisa além de encerrar o projeto formalmente, aproveite sempre no final do projeto para fazer uma reunião de lessons learning. O que eu aprendi? Eu devo atualizar os meus documentos de projeto? Eu devo mudar alguma forma? O que eu podia fazer melhor, equipe? Nunca, cuidado para essa reunião não virar lavação de roupa suja. É sempre no sentido positivo. O que eu fiz bem? O que eu podia ter feito melhor? Né? E eu devo atualizar alguma coisa nos meus documentos ou na minha lista de tarefa, fazer os reconhecimentos necessários das empresas, sair para comemorar, brindar o projeto e aí eu encerrei, certo? Então sempre comemora o sucesso alcançado por um projeto e nunca deixa de refletir sobre os erros desse projeto. Agora a gente vai ver o Project Model Canvas, né? Eu estou aqui com o post-it, com a canetinha, eu vou ser o cara que vai pregar aqui no quadro de trás o que a gente vai conversar em reunião. Então vamos ver como que é essa técnica do Project Model Canvas. Aliás, antes de continuar aqui, deixa eu fazer a pergunta. Ficou alguma dúvida até aqui da introdução à gestão de projeto? Tranquilo? Marcela, Débora ok, todo mundo ok, ótimo. Então vamos para frente, a gente já tem, deixa eu ver que horas são, a gente tem, legal, vai dar tempo, tá, conforme planejado. Então, Project Model Canvas é um plano de projeto, é um modelo mental construído pela sua equipe. Por que eu achei legal trazer isso para o curso? Vocês são a primeira turma que está vendo isso aqui nesse curso. Isso é uma partinha do curso de gestão de projetos que dura 2 sábados. E que provavelmente nesse modelo vão ser 5 dias de encontros de 3 horas. O plano de projeto, ele produz esse canvas aqui. O que é bacana é que, para a mente humana, perceber tudo agrupado, ela te faz ter uma visão 360 do projeto mais abrangente e que te dá a vantagem de perceber, depois da reunião, as coisas que estão indefinidas e as coisas que você precisa trabalhar um pouquinho mais. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande ferramenta para, junto com a equipe que vai entregar o projeto, você fazer uma reunião que vai durar de 1 a 2 horas, e essa reunião
vai te dar todas as informações importantes que você precisa para elaborar uma boa proposta comercial. Então, ou seja, você vai ter um método para coletivamente acelerar aquela parte que normalmente o atendimento faz assim, poxa, agora eu preciso falar com o arquiteto de informação. Arquiteto de informação, eu tenho um projeto que é assim, 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 assado, e quanto tempo você acha que você demora para arquitetura? Ah, figura diretor de arte, eu tenho um website assim, assim, eu vou precisar que você faça o layout, que você estude aqui as regras da empresa. Quanto tempo você precisa? Programador, quanto tempo você precisa? Mídia, quanto tempo você precisa? E aí eu vou atrás de cada um. Aqui não, aqui eu ponho todo mundo na sala, vamos resolver essa parada em 2 horas. Né? Te permite solucionar os problemas mais rápidos, planejar e confirmar a viabilidade do projeto, junto com a equipe já sintonizar aquela mente coletiva que o projeto precisa para fluir e visualizar ali já uma conversa, uma discussão avançada do que você vai experimentar de situação no futuro. Então, o Project Model Canvas, ele tem 4 fases. A primeira fase, você vai fazer 6 perguntas fundamentais, que parecem aquelas perguntas do jornalismo. O porquê do projeto, o que o projeto tem que entregar, quem vai participar do projeto, como vão fazer, quando e quanto vai custar. Se você não quiser precisar do Project Model Canvas, essas perguntas são as mínimas que a gente precisa fazer sempre, né? Aí você vai integrar. No segundo momento, você vai ter que garantir a consistência. Então vocês vão perceber que esse Canvas, ele tem aqui uma coluna que é porquê, uma coluna que é o quê, uma que é quem, uma que é como, outra que é quanto. Depois que eu colocar os post-its todos aqui, eu vou começar a ver se o porquê tem a ver com o quê, se o quê tem a ver com o quem. Eu vou começar a analisar se eu fiz um bom contexto ali. Depois, então, depois da terceira etapa, aqui você vai integrar, né? No segundo momento, vai garantir a consistência entre os blocos, que são esses aqui, e estabelecer a integração com os componentes. Então, é preciso identificar os pontos de montagem que o Canvas travou. Então, às vezes, tem coisas que eu não sei responder e eu passei para frente. E por causa de indefinições, falta de informação, às vezes você fez essa reunião, pode ter alguém que não conseguiu participar, que era importante ele estar ali. Então, a parte dele não vai estar representada. Esses problemas devem ser levados como lição de casa. Então, o Canvas ajuda vocês, atendimento, a acelerarem a visão de um projeto que vocês têm que entregar e também a deixar claro o que depois dessa reunião vocês precisam correr atrás. E daí, no final, você vai compartilhar o resumo do que você fez e vai apresentar e vai aí endereçar, fazer as suas apresentações, elaborar os seus cronogramas, refinar os seus orçamentos e até mesmo transformar o Canvas no seu plano de projeto, né? Um ponto inicial acelerado. E lá no grupo do Face, eu tenho isso para dar um... Não, eu não pus ainda, eu preciso mandar. Eu preciso subir no grupo de... Eu tenho isso no grupo de projetos. Mas eu fiz esse Canvas que tem toda a colinha. Ele é o Canvas original com umas dicas que eu coloquei que são essas setinhas, que é o caminho que você tem que preencher. Então, olha lá, eu tenho justificativas, que a gente já falou sobre isso como fundamento de projeto, né? Qual que é o propósito do projeto, qual que é o objetivo SMART do projeto, que benefícios futuros o projeto tem, produto, quais são os requisitos, quem são os stakeholders externos ou os fatores externos, quem é a equipe que vai trabalhar nesse projeto. Depois, ó, a setinha, eu vou preenchendo aqui. Eu não posso tá preenchendo esse quadrinho e alguém da equipe falou, não, mas na equipe participa. E aí eu venho para cá, não, eu tenho que obrigatoriamente acabar um e partir para o outro, ok? Eu tenho os stakeholders, a equipe, eu tenho as premissas, os grupos de entregas, restrições, os riscos, a linha do tempo, os custos. Então eu tenho a coluna do porquê, a coluna do que, a coluna do quem, que vem até aqui, a coluna do como e a coluna do
quando e quanto. Você imprime numa cartolina A0, né, que é a grandona. Então, em justificativas, revisando, que a gente já viu isso, aqui eu vou pôr os problemas que a organização enfrenta que geraram a necessidade do projeto. A gente viu isso lá atrás. O objetivo SMART, específico, mensurável, atingível, realista e temporizáveis. Os benefícios, descrever o que a empresa conquistará após a implementação do projeto. O produto, aqui eu vou pôr o produto e o resultado final do projeto. O projeto pode também gerar um serviço ou um resultado único. Então pode ser produto palpável ou um serviço. Requisitos. Então aqui define a qualidade, a necessidade, expectativa que o produto, serviço, resultado precisa apresentar e ter valor. Então aqui é como deve ser, né? O que eu vou entregar aqui, que é o dito e certo que eu vou entregar. Então define a qualidade, define o requisito, lembra? Requisito técnico, requisito criativo, requisito funcional. Os stakeholders, eles podem ser externos ou fatores externos. Então, eu posso ter desde um stakeholder principal, aí, o diretor de marketing, como eu posso ter um fator externo, que é o Covid, influenciando na nossa decisão, ou eu posso ter um fator externo, que é um órgão governamental, que rege as regras para que eu entregue esse projeto. Todos os participantes que são responsáveis por produzir as entregas do projeto. Aqui você põe equipe. Depois, premissas. Aqui sim é o dito e o certo, são as regras. Lembra das premissas? Eu trabalho da segunda a sexta, né? Esse projeto precisa precisa ser entregue em tal data. São o que é dito e certo. Os grupos de entrega. Então eu vou entregar uma home, eu vou entregar uma loja virtual, uma vitrine virtual, eu vou ter que ter um módulo de e-mail pagamentos, eu vou ter que ter um editor de conteúdo aqui. As restrições, quais são as limitações do projeto, os riscos, a linha do tempo e os custos, né? Aqui eu acho que não precisa nem explicar. Como que eu faço? Eu começo lá com o meu quadro. Um dos detalhes que você pode fazer é riscar com um lápis o teu quadro e dividir essa etapa em 4. Isso daqui é um cronograma macro do macro para você ter uma noção da concatenação dos grupos de entrega. Então aqui eu ponho as entregas que eu preciso e aqui eu ponho a ordem que essas entregas são executadas, né? Então eu posso deixar aqui organizadinho um do lado do outro. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que é o projeto que não é um projeto, é um serviço. Depois a gente vai fazer o produto. E a minha missão é entregar um escritório de projetos implantado numa agência que me contratou. Por quê? Porque essa agência tem sofrido perda de faturamento e tem perdido clientes. E o meu objetivo é implantar o escritório de projetos na agência Acme para capacitar os gerentes em Scrum até 12 de agosto de 2014, gastando até R$80 mil. Tem todos aí o objetivo SMART. Quais são os benefícios? Eu vou ampliar a satisfação dos clientes, eu vou controlar e reduzir os custos, eu vou aumentar o faturamento pelo aumento da margem dos projetos. E qual é o produto? O que eu vou... É o aumento... Aqui eu repeti. Na verdade, o produto aqui é escritório de projetos, né? Deixa eu arrumar aqui. Copiei o post-it. É o escritório de projetos. Qual que é o requisito? Requisito, eu vou implantar a metodologia Scrum de gestão de projeto. Eu vou ter que fazer um treinamento de metodologia de gestão de projeto Scrum. Eu vou ter que assinar um software na nuvem
o Runit, o Trello, para acompanhar os projetos. Quais são os stakeholders? São os gerentes da agência, porque eu não consigo implantar um escritório de projetos se os gerentes de atendimento, de criação, não aceitarem a nova metodologia, a nova cultura, se os diretores e a liderança não aceitar. Eu vou ter uma consultoria de gestão de projeto, são stakeholders externos ao projeto, eu vou vir consultores treinar a minha equipe. Eu vou ter os diretores, os gerentes impactados, e eu vou ter o fornecedor do software que vai me vender o software. Então, a equipe, eu vou ter 3 gerentes de projeto, um PMO que eu vou, e um analista de processos e o instrutor. Aqui eu posso colocar, aqui na verdade não cabia, eu poderia pôr mais um post-it, mas eu posso colocar também agrupados desse jeito. Eu gosto mais de colocar um cargo por post-it, você pode usar os post-its menorzinhos, né? Aí você tem as premissas, eu estou acompanhando a ordem, 90% dos gerentes de projeto vão aderir ao projeto. Esse projeto só vai ser considerado sucesso se 90% da galera aderir ao projeto. E o Project Builder, que é o nome do software que eu vou usar, vai ser implantado até tal data. Então eu preciso ter essa adesão das pessoas e eu preciso ter esse software implantado. Quais são os grupos de entrega? Eu vou entregar uma estratégia de implantação, eu vou apresentar o processo de gerente de projeto e vou aplicar o treinamento. Restrições: os gerentes não podem se ausentar em mais de 8 aulas, não poderá ser gasto mais de 20% do orçamento em serviços externos, ou seja, não posso gerar muito custo externo, e a equipe de TI interna não dará suporte à nova aplicação. Então, como essa é uma aplicação na nuvem, a galera de TI falou assim, opa, eu não ponho a mão aqui, isso é um projeto de vocês. Quais são os riscos? Os riscos são a cultura da agência ter resistência à implantação do método. E eu ter um atraso na implantação do software. Aí eu ponho aqui, a estratégia, que a primeira etapa vem aqui, a apresentação do processo, treinamento e a inauguração. E os custos estimados para cada uma dessas fases. Olha que bacaninha, eu chamei vocês, a gente começou a conversar e chegou a essa visão do projeto. Então, em 1 ou 2 horas, como que eu vou fazer? Se eu tenho 2 horas, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Eu tenho 120 minutos. 120 minutos dividido por 13, eu vou ter mais ou menos 10 minutos para conversar cada um desses itens. Então você explica a metodologia, pega esse material, dá uma geral de como funciona a metodologia e fala, vamos trabalhar. Depois que você acabou, você vai ver nessa ordem, as justificativas estão aderentes com os objetivos estão aderentes com os benefícios, e os requisitos têm a ver com o produto, os stakeholders estão todos aqui para garantir esses requisitos, né? E as restrições têm a ver com os grupos de entrega ou com as limitações da equipe, os stakeholders, eles vão acatar as premissas, então você faz essa consistência, batendo o olho nas coisas. Ok? Agora nós vamos trabalhar, olha que beleza. Agora eu vou parar de falar e eu vou ser o redator de vocês. Pronto. Voltamos, vamos aparecer no vídeo. Esse é o nosso evento de despedida, que vai demorar 30 minutos. Então, turma, Marcela apareceu. Vamos lá, turma. Primeiro, eu quero uma ideia de vocês de... Vamos ter um website como a nossa entrega. Alguém tem algum website em mente? Eu estou organizando a reunião. A gente tem 30 minutos para decidir as coisas. A gente vai ter que ser bem rápido. Então, eu tenho 30 dividido por 13. A gente tem basicamente 2 minutos para conversar rapidamente sobre cada coisa. Então, o nosso website. Quem entregou o último website aí?
Eu tô com um projeto em andamento de um website de um cliente que ele tem mídia exterior aqui em Minas Gerais, Então, no Brasil. e esse é um website com qual propósito? É O institucional? propósito dele é mostrar um institucional da empresa, e aí a gente vai colocar os pontos de painéis que ele tem de LED, painéis de outdoor, e aí nesse website vai dar para poder ver quais estão reservadas e quais não estão. Então vai poder ver as disponibilidades sem ter que pedir a disponibilidade para ele. Então vai ser atualizado aí em tempo real. Legal. Vamos dizer assim, você compra a mídia através do site deles. Ok? Estamos aqui. Ok. Website. Aqui nós estamos fazendo o título do nosso projeto é um website de mídia exterior. Beleza? Então, turma, quais foram as justificativas para esse cliente precisar ter um website? O website dele estava muito desatualizado. Só tinha que ele fazia painel de outdoor e ele já estava com LED. Então, e aí precisava fazer um novo e mudar a roupagem toda, a cara do projeto. Porque o website atual impacta negativamente o quê? Os clientes. Então, isso, exatamente. Conteúdo desatualizado. Impactando negócios. E ele também quer usar. Ele também quer utilizar o website para fazer negócio, né? Isso. Gente, tem alguém com áudio que tá dando muito... É aqui o Vizi, tá fazendo um barulho. Peraí, só um pouquinho, que eu vou pedir para falar mais baixo, porque hoje tá que tá. Peraí, só um pouquinho, gente. Peraí. E, Camila, o conteúdo desatualizado impactando o negócio, ele quer colocar uma ferramenta também no produto, né? Isso. E a ferramenta, qual que é o propósito dessa ferramenta? Por que tem essa dor? Facilitar a compra de mídia pelo pessoal de mídia das agências. A reserva de mídia, né? A compra, ver disponibilidade, ajudar em estratégia. E aumentar a receita dele, né? Exatamente. Gente, eu vou ficar tirando e voltando na hora que eu tiver que falar, para vocês não ficarem ouvindo, porque então, não adianta pedir, não. A gente está achando aqui as justificativas para o projeto que a Camila colocou, né? Então, eu coloquei aqui conteúdo desatualizado impactando o negócio. E coloquei aqui facilitar compra de mídia e aumentar a receita. Está aqui. E agora, sabendo a justificativa, qual seria o objetivo? Quanto tempo o cliente precisa que eu entregue esse site? Real, eu tive 2 meses para entregar. Então ele tinha... Apesar de agora, com essa pandemia, a gente alterou um pouquinho o cronograma. Então a ideia era entregar o projeto no máximo em 3 meses, por um valor de, 30 mil reais, 40 mil reais. Só que não, né? E o que mais tinha? Ele tinha mais alguma exigência? A exigência dele era esse prazo, porque ele teria um evento e ele precisava estar com o site institucional dele no ar. Então, ele queria... A exigência do projeto era o projeto estar pronto em 2 meses. Não eram 3, não eram 2. E a funcionalidade? Precisava estar rodando ali também, né? Precisava. Tá? Então, eu tenho aqui o objetivo do projeto. Eu ponho lá, entregar o website em 60 dias corridos, né? Ao custo de 20k, vamos colocar aqui o chute,
com o prazo final na data X. É claro que a Camila está ajudando a gente porque ela já tem tudo definido. Mas aí, você como líder dessa equipe, chega num objetivo que seja específico, mensurável, com tempo definido, atingível. Porque muitas vezes a equipe de desenvolvimento vai falar assim, impossível entregar essa funcionalidade em 2 meses. Então, por isso que é importante você fazer isso com a equipe. Eu não vou entregar isso. Quais são os benefícios futuros que esse projeto vai trazer? Vamos lá, turma. Um projeto desse que capta o contato do cliente, que gera negócio, né? Tem tudo isso daí. Eu vou sugerir um aqui, que é aumentar a base de clientes. Base de clientes. Facilitar que pessoas que tenham agência em outros estados e tenham contas aqui em Minas Gerais consigam comprar dele com mais facilidade. Facilitar contatos, comprar com facilidade. E tu economiza, né? Porque não tem que ter um contato para vender Isso aí, ó. o espaço. Isso, muito bom. Eu não tinha pensado nisso não, hein? Olha só. Acho que nem o cliente não me pediu isso. Economiza comissão, né, Roberta? Comissão de venda das coisas. Ele reserva pela internet sem economia. E a própria pessoa, né? Não tem que ter alguém para atender. Economiza, vou colocar aqui, economiza RH e comissão. Tá aqui. O que mais que um projeto desse, turma, pode ter em relação à marca? É bom para a marca? Fortalece a marca? Sim, trazer mais visibilidade, né? Fortalece a marca. É mais profissional. E aí a gente está fazendo isso em 30 minutos. Vocês podem ter... A gente deu 2 minutos para cada um, em 1 hora você vai ter 5 minutos. Por isso que o interessante é trabalhar 2 horas. Imagina que 2 horas, quando você está todo mundo numa sala, as pessoas terem 10 minutos, e você pode ficar colocando lá no YouTube, aquilo lá que eu faço. Coloca no YouTube, count 10 minutos, e vai ligando para as pessoas terem foco. É uma maratona de ideias. As pessoas precisam ser objetivo. Se você não põe esse time box, né, que é o tempo de cada caixinha, as pessoas vão desviando a atenção do projeto, vão entrando em conversa paralela e tal. Depois tá legal, fiz os benefícios. O produto. Então, o produto que eu vou entregar é o website, aqui eu institucional, com funcionalidade de venda de espaço. Não é isso? Venda de espaço out of home? É out of home, né? Isso. Tá aqui. Quais são os requisitos para esse projeto? Vamos lá pegar a Marcela de surpresa. Marcela, você é a equipe de desenvolvimento. Quais são os requisitos técnicos? Opa, a Marcela está conversando internamente. A Gabriela foi eleita a nossa diretora de TI. Existe algum requisito técnico, Gabriela, para esse website? O que a gente aprendeu no curso lá que é importante a gente analisar antes de entregar um website? Você lembra? Gabi? Opa. O que era mesmo que a gente tem que ver de requisito técnico? Era os softwares de gestão de conteúdo, lembra? Aqui você vai perguntar, aqui o técnico falaria, olha, esse software tem que ser um WordPress, ele precisa ter um banco de dados SQL,
ele precisa funcionar responsivo, tanto para mobile, entendeu? Então, requisitos do projeto, são requisitos técnicos. Camila, vocês desenvolveram esse projeto em qual plataforma? A gente desenvolveu em WordPress mesmo. Na verdade, a gente está desenvolvendo, né? Começou o desenvolvimento dele essa semana. A gente criou o wireframe, criou o layout, aprovou o layout né, com o cliente, que aprovou o wireframe antes, e agora a gente está fazendo em WordPress. O banco de dados... Acho que é WordPress mesmo. WordPress. O banco de dados deve ser MySQL, né? Não faço ideia. Então, nessa hora... Levei o programador e mandei ele resolver essa parte técnica aí, que eu não entendo nada. Então, e nesse site a pessoa vai conseguir já reservar ali mesmo? Isso, ela já vai conseguir reservar lá. Então tem que ter eu não vou saber o nome técnico, mas o banco de dados, né? Isso. Aí tem foto do material que eles mandaram, né? Foto dos painéis, das placas, com localidade e tudo. E eu não sei como seria um GPS. Ele explicou direitinho lá, gente, mas igual eu falei, eu não entendo. Esse website para mim é um pavor de fazer quando eu pego algum projeto. Então eu levei o programador na reunião, falei, olha, esse aqui é meu programador, parceiro, e ele vai fazer. O que você quer? Fala aí se você consegue e me passa o orçamento. É isso. É exatamente assim que eu fiz. Camila, eu sou o programador de vocês. Nesse momento, o que vocês têm que perguntar para mim? Qual é o gerenciador de conteúdo que a gente vai usar? É o WordPress. Isso. Qual é o banco de dados? Porque você tem funcionalidade aí. Né? Uhum. Qual que é o banco de dados? Olha, eu falo, vou usar MySQL. O site vai ficar em qual servidor? Em qual hosting? Eu vou falar para vocês, vai ficar na local web. O que mais? Ele vai ser responsivo, tecnicamente. Então, isso tudo é requisitos técnicos. Então, nessa reunião tem que ter o cara técnico, porque nesse momento que chegar em requisitos, você tem que perguntar os requisitos técnicos. Então, eu coloquei tudo aqui, WordPress, MySQL e tal. Vamos lá. Aí, requisitos ainda. Requisitos criativos, Roberta. O que normalmente uma empresa pede ou pode ter, que vai dar um norte para a gente de como tem que ser o layout do site? O que eu preciso perguntar para uma empresa? Sobre layout? Layout, tipo, existe algum website que me inspire? Sim. Você tem alguma referência? Referência, você tem o guide da empresa, não é? Tem algum manual de identidade corporativa? Então, um dos requisitos que eu vou falar assim, eu vou colocar aqui, seguir o manual da matriz, por exemplo, né? E aqui eu posso colocar também referências de sites. Sim, o ideal é aprovar um key visual antes, né, de sair desenvolvendo todas as telas, né? Mas aqui não é etapa do projeto, são requisitos para o projeto. Entendeu? Então a gente tem que focar aqui. Quais são os requisitos do projeto? Requisitos técnicos, requisitos de comunicação e requisitos funcionais. Camila, a gente tem uma funcionalidade. O que o cliente, na hora de falar, como que ele quer as funcionalidades desse sistema de venda de mídia out of home? Ele quer que o usuário... é como uma loja de e-commerce, por exemplo? Isso, é como se fosse uma loja de e-commerce mesmo. Com todos ele faria essa reserva lá. Na cidade, não é isso? Isso. Aí, por exemplo, quando reservar, ia aparecer que estava reservado. Entendeu? Se a pessoa fizesse essa compra lá, vai aparecer que está reservado. E aí, esse está reservado, então eu tenho esses X pontos aqui para poder comprar a mídia com ele. Então, um dos requisitos funcionais do nosso projeto é uma vitrine de reservas do out of home disponível. Eu ponho aqui. Isso. É nessa hora que a gente fala de quais que são os menus principais, que a gente definiu quais que são o menu principal, assim. Nessa hora, as premissas são quais funcionalidades eu devo ter. Entendi. Eu não preciso explodir a funcionalidade.
Então, ele precisa ter uma vitrine para reservar o out of home e ele precisa ter um cadastro de clientes, no mínimo, também. Pode ter outras funcionalidades aqui, né? Um mapa, né? Um mapa, vamos anotar aqui também, um mapa da cidade, é uma funcionalidade também, interativo. Mapa da cidade com os pontos. E aqui você vai discutir todas as funções que o site deve ter, né? E na hora pode ser esse brainstorming que a gente está fazendo aqui mesmo. E vai, pum, colocando. O importante é que vocês, como atendimento, vocês ficam de olho no tempo. E, turma, vamos focar aqui, que nem eu fiz com a Roberta. A Roberta acabou falando grupos de entrega. Eu falei, não, Roberta, agora, por enquanto, é premissa só. Premissa técnica, criativa e funcional. Acabamos as premissas funcionais, vamos para os stakeholders. Quem são os caras importantes para aprovar esse projeto quando você teve que entregar? Um é o cliente. Quem era esse cliente? Ele era um diretor? Ele era um diretor. Eram 2 diretores. 2 diretores. Então, é o diretor de... Não, o diretor geral e o diretor de mídia, vamos assim dizer, né? Que é quem cuida dos espaços de mídia lá dele. E o diretor geral do grupo. Tinha algum órgão externo que tinha que endossar esse projeto? Tinha alguma dependência externa ou era só dos 2? Não, só dos 2. Então, eu coloquei aqui os stakeholders, os diretores. E está aqui, resolvido os stakeholders. E quem era a equipe do projeto? O que eu tinha de equipe aqui? Na equipe tinha eu como, né, coordenadora, um atendimento disponível, que é uma menina da minha equipe, o diretor de criação, que ia criar o layout, e o programador que cuidou da wireframe, está desenvolvendo ele agora. Teve também antes disso, teve o executivo de novos negócios que trouxe esse job para dentro da casa. Beleza, aí você pega toda a equipe que você precisa, né? Ela está falando que foi, mas faz de conta que a gente está idealizando o projeto. Eu vou precisar de toda essa galerinha aqui, porque isso vai ser importante. Desculpa, redator também. O redator, ele está criando conteúdo aí. Tá bom. De texto, de tudo, tá? Agora eu vou para premissas. Então, uma das premissas que a gente colocou aqui no objetivo era o prazo, né? Então, que prazo que era esse? Era 2 meses para tudo. Eu tinha 2 meses para entregar o site pronto. Por exemplo, isso dia 30/5, vamos supor assim. Isso. Prazo final. Isso daqui é importante. É importante. Tá. Tinha alguma outra premissa? Alguma outra coisa que era dita e certa? O horário de trabalho da equipe? O conteúdo era ele que ia fornecer ou você que ia escrever? Porque muitas vezes, assim, o projeto vai ser em português, inglês, espanhol. Por exemplo, outra premissa é quem vai ceder as imagens para o projeto. As nossas imagens serão usadas de banco de imagens royalty free. Sempre surgem essas premissazinhas, são importantes colocadas aqui. A equipe trabalha de segunda a sexta-feira, caso seja exigido trabalhar no final de semana, tudo isso é premissa. Então, a lista de premissa, uma agência acaba desenvolvendo com o tempo as premissas que... Diga. A gente não teve essa questão de trabalho, não. A gente só tinha um prazo e a entrega mesmo. Aí o cliente entregou para mim as fotos, o fotógrafo dele tirou as fotos, me entregou as fotos, e a gente tinha que tratar. O nosso diretor de criação vai tratar as fotos. O texto, o conteúdo textual é o nosso redator que fez. Legal. Então você tinha uma premissa aí. Que fotos eram essas? As fotos dos pontos deles, das placas e dos painéis de LED. Então, a premissa do projeto seriam as fotos dos pontos de OH serão enviadas pelo contratante, certo? Certo.
Achamos uma premissa. Estou combinando aqui no começo. Aí, como você vai ter cara de arquitetura de informação, cara de TI, cara de criação, fala, criação, tem alguma premissa? Ah, você precisa me mandar as fontes TrueType. A galera vai começar a falar as premissas para eles trabalharem. Cara de UX, ele falou que tinha que mandar as páginas separadas lá, não sei de que jeito. O diretor de criação entendeu e eu não entendi não como é que era não, mas era tipo mandar separado os layers, não sei como é que era o negócio. Só sei que era alguma coisa separada lá no layout para ele conseguir fazer a programação. Os arquivos PSD do Photoshop separados em layer. Acho que era uma coisa assim, do tipo. É isso aí. Então aqui, arquivos do Photoshop entregues separados em layer, é uma premissa. Então aqui são todas as condições exigidas pelo projeto que você está combinando com o cliente e com a tua equipe. São premissas do projeto. Aí eu venho para grupos de entrega. O que você combinou de entregar ao longo do projeto? Primeiro você entregou o quê? Uma arquitetura de informação, ele aprovou. Depois um layout, ele aprovou. Depois você entregou o desenvolvimento. Como é que foi essa ordem? Primeiro a gente criou o wireframe. Não, primeiro a gente criou um escopo do que seria o site no e-mail, aí mandou, ele validou, aí a gente criou o wireframe, mandou, ele validou, a gente criou o layout, mandou, ele validou, e agora a gente está desenvolvendo. Desenvolvendo tanto o sistema deles lá, do GPS, quanto o conteúdo textual, que aí é a agência que está desenvolvendo, né? As duas coisas em paralelo para dar tempo de entregar. Aí, o que acontece? Você começa a conversar com a equipe e a equipe começa a falar de um monte de coisa que ela tem que fazer, né? Tá aqui, ó, tá tudo aqui. Né? Nesse momento, você pode usar... Deixa eu pegar aqui. Você pode comprar esse tipo de adesivinho aqui. Esse daqui é da Pimaco, tá? Sabe aquela marca Pimaco? Pimaco. Você compra esse adesivinho que tem essas bolinhas aqui, tá vendo? Ó? E o pessoal de gestão de projeto começa a olhar para as tarefas que tem que ser feitas e colocar bolinhas de importância nele. Ah, então essa daqui tem a prioridade 1. Tem a importância 1. Essa outra aqui tem a importância 2. Você, quando chega nesses impasses, você pode usar essas bolinhas no post-it na hora da reunião, tá vendo? Ó? E você vai pontuando o que é mais importante, o que deve vir na frente e tal. Então você acaba visualmente no teu quadro fazendo isso. Nesse momento de grupo de entrega, é importante que você coloque em ordem. Primeiro, que como ela veio aqui, primeiro ela definiu o escopo. Depois ela definiu o wireframe. Depois ela fez o layout. E depois ela fez o desenvolvimento. Porque aqui, porque aqui na linha do tempo você vai colocar mais ou menos nesses 2 meses qual vai ser a sequência ao longo do tempo que isso vai acontecer. Depois, restrições. Tinha alguma restrição no projeto? A tua agência tinha alguma restrição? Não lembro de nenhuma restrição, não. Mas, por exemplo, eu posso colocar... O que o cliente pode falar de restrição normalmente? Você pode perguntar... quando eu for passar do meu ambiente, do ambiente do meu parceiro de desenvolvimento para o teu servidor de internet, existe alguma restrição de acesso ao teu ambiente de desenvolvimento? Isso é uma coisa que sempre acontece. Né? Você faz o projeto no site do parceiro, tá bonitão. Você já passou por isso, Roberta, Maria Fernanda? Aí você entrega o projeto no ambiente do cliente e dá um monte de pau, não é isso?
Ou o cliente fala, minha equipe de TI não vai estar disponível em tal data para receber. Então você tem o projeto na tua máquina lá no ambiente de desenvolvimento lindo, na hora que vai passar para o ambiente do cliente, ele não tem, ele tem restrição na entrega. A Marcela está com a cara que já passou por isso. Ou não, Marcela? Não, Marcela não. Então, assim, restrições, elas podem ter diversas naturezas. Você precisa perguntar para o cliente. Tem alguma coisa, principalmente o acesso ao servidor dele. Tem alguma restrição da área de TI? Né? A área de TI pode ter restrição de segurança. Você pode ter algum... Fala, Maria Fernanda. A gente está passando por isso com o cliente que é o Banco do Estado, e aí, em função de segurança, ele tem que subir numa caixa postal, que eles chamam de EDI. Isso. Só que nem o marketing está tendo acesso, assim, tem que fazer um pedido, uma solicitação. Lembra, é isso aí. Aí você pode ter algumas restrições. Então, é importante, nesse momento de restrição, se perguntar assim, para que eu entregue esse projeto, existe alguma regra, alguma restrição que pode estar lá em premissa ou pode estar em restrição. Então, eu posso dizer que uma das restrições é que, como eu falei no outro lá, a TI não dará apoio. Isso acontece mais do que vocês imaginam com os projetos de marketing. Vocês sabem que em toda empresa que vocês atendem, marketing e TI se amam, não é? É uma relação super harmônica um departamento com a outra. Acho que muda o endereço. Nesse caso, faz um tempo, inclusive, que a gente já entregou uma parte de manutenção, e faz umas 2 semanas, e a gente não teve esse trâmite ainda entre o marketing e a TI. Então, essa é uma das restrições a ser enfrentadas, e você põe aqui no projeto. Depois a gente fala riscos. Riscos do projeto da Camila, que tinha só 2 meses para entregar. Que risco que aconteceu? Foi de não aprovação do cliente, não foi? O cliente te ficou devendo alguma coisa, não foi, Camila? Ficou, com certeza. Ele demorou para poder aprovar o wireframe. E isso adiou o projeto dele 2 semanas, a entrega. Fases de aprovação, tá aqui, ó. Uhum. E então, ainda entrou na questão da pandemia e aí o programador falou comigo, olha, vamos adiar, porque eu não vou conseguir entregar naquele prazo mais. Ele demorou muito para aprovar, arrumei outro projeto para entregar, de e-commerce, que tem muita procura de e-commerce agora, e o programador pegou outro na frente, já que ele demorou. Então, esse é o momento para você, com a tua experiência, conversar com toda a equipe envolvida. Tem algum risco da arquitetura de informação? Tem algum risco do design? Tem algum risco que a gente não está vendo? Tem algum feriado? Tem alguma probabilidade de alguma norma do governo impedir que eu entregue o projeto? Tem algum risco do evento do cara lá não acontecer? E se o evento do cara não acontecer? Né? O que eu posso fazer? Eu instalei o Hangout no meu celular, agora qualquer amigo que está essa mania dos amigos conversarem à noite, estão me colocando em chamada aqui. Depois eu tenho linha do tempo. O que é a linha do tempo? Eu vou discutir com vocês quanto tempo demora essa fase de escopo. Ela demora 1 dia. Então eu ponho um escopo aqui, né? Eu ponho o escopo aqui. Eu posso até usar os meus pontinhos aqui. Então, alinhado com a linha de escopo, lembra que eu reparto isso daqui em 4 telinhas. Eu vou ter o escopo aqui, eu vou ter o wireframe um pouquinho na segunda semana, e você faz o teu... Opa, eu não tô... E você faz o teu rascunho do teu cronograma aqui. E aqui você põe os custos de cada fase. Se o projeto vai custar 20 mil, cada fase tem um custo estimado mais ou menos. Vocês entenderam como funciona essa ferramenta? Vocês acham que agrega valor aí no dia a dia? Porque eu fico imaginando assim, você tem grandes projetos para discutir. Ao invés de você ligar para cada uma das áreas e ficar montando isso no teu Word, você já faz uma reunião com todo mundo, toca essa dinâmica dessa organização, e depois que eu tenho tudo isso, eu olho para essa cartolina
e começo a ver o que faltou, o que eu tenho aí atrás. Então, você tendo esses fundamentos de gerente de gestão de projetos, você consegue entregar uma visão do teu projeto muito mais rápido do que você tiver ficar seguindo um por um e essas pessoas não conversando umas com as outras, né? Você vai pegando a opinião de cada um e vai colocando ali na tua proposta. E é isso, meninas. Deixa eu colocar a última tela aqui, ó. Só para a gente encerrar o vídeo com a última tela, a gente fez esse exercício em classe. Normalmente eu deixo vocês trabalhando num projeto fictício. Aqui eu tentei simular essa situação. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aproveitado as informações do curso. E dúvidas, perguntas, feedbacks, temos aí uns minutinhos para trocar ideias. Eu gostei, achei que agregou bastante, principalmente na parte de planejamento estratégico, que eu sempre escutei um atendimento estratégico e me perguntava o que era um atendimento estratégico. Então eu descobri que algumas partes eu fazia até a metade, depois eu fazia outra metade, mas eu nunca tinha feito o todo. Então, assim, para mim foi muito esclarecedor. Eu acho que depois com a apostila, com mais tranquilidade, você vai começando a colocar em prática, eu acho que vai me ajudar bastante, principalmente nas contas que eu atendo hoje, que é de farma. Então, assim, são bem complexos, e a agência está tendo problema com isso, então, de repente, aplicar muitos daqueles formulários, eu acho que vai ajudar bastante até entender, até vender isso para o global, até explicar mais, eu acho que vai ser bem esclarecedor. Obrigada, foi excelente, até a gestão de projeto também é uma coisa que para mim ainda é um pouco confuso, vou buscar mais informação ainda, acho que tem bastante a agregar. Na minha agência, por exemplo, eles misturam um pouco, por isso que eu ainda estou na dúvida se a gestão ágil e a gestão normal, quais das duas são melhores, porque eles fazem uma mistureba, então, assim, ok, vamos seguir, mas eu quero aprender um pouco mais, porque o que você falou, acho que as agências estão migrando para isso, e o atendimento vai acabar se tornando realmente um gestor de projetos. Eu acho assim, Marcela, parte do atendimento vai se tornar gestor de projeto, parte do atendimento precisa se tornar consultor de negócios para os clientes. Então, aquele caminho de agilidade, que você tem o PO, que é o dono do produto, é o dono do cliente, e do outro lado você tem o mestre de cerimônias, que faz com que a equipe cumpra os rituais e os compromissos para que o projeto saia, é uma cultura que cai muito bem em agência de comunicação, entendeu? A gente vai ter aí na sequência, ver com a Júlia, um curso de gestão de projetos. Leva lá na tua agência. De repente, se tiver estômago para aguentar mais 5 noites, mas aí pode ter certeza que não vão ser 5 noites comigo, não. Vão ser só 2h30, porque aí é demais. A minha esposa fala, não sei como seus alunos te aguentam falando tanto tempo. Vão ser só 2h30 comigo, 2h30 com o Luiz, que é um cara que trabalha na Telefônica e toca grandes projetos de transformação digital lá. É bem bacana, e eu vejo que muitos de vocês estão no meio da gangorra entre virar gestoras de projeto ou virarem atendimento. Isso é uma coisa que vocês precisam entender, porque para performar na sua plenitude, ou tem que ser uma coisa, ou é business, ou é entrega de projeto. Mas tu não acha que são, na verdade, são skills totalmente diferentes, eu acho. São. Então, mas tem pessoas que não vão ter habilidade para virar um gestor de projetos. E são ótimos atendimentos de atender o cliente. Exatamente, Roberta. Mas é exatamente isso que eu estou falando. São dois perfis. Você não pode tentar ser os dois ao mesmo tempo. Isso é massacrante para o funcionário. Eu concordo. É pena que o mercado não enxerga isso.
E cada vez mais as vagas que têm saído aqui para São Paulo, elas estão cada vez mais complexas, muito mais complexas, e pedindo cada vez mais a gestão de projeto para o atendimento, mais o business, mais o digital, mais o offline, mais o... Mulher Maravilha! Mano, você tem que fazer até evento, sabe? O bagulho tá tão louco que eu falo, Jesus, daqui a pouco você tem que fazer até site, você vai ter que fazer programação, entendeu? Eu tô pensando em fazer curso de tecnologia, pra você ter uma noção de onde o negócio tá indo, tão loucura. Então, assim, eu concordo, eu falo, olha para uma vaga, eu falo, gente, tem 5 pessoas nessa vaga. Tipo, eu não tenho esse conhecimento todo para fazer tudo isso que eles estão pedindo, entende? Mas eu acho que, em parte, é até desconhecimento das próprias agências, né? Dessa diferença de perfil. Olha, eu acho que não é só exigir, é realmente não saber que são... Não sei. Não, mas a Gabriela tem razão. As lideranças não entenderam o que é cultura ágil ainda. Eles não sabem como chamar, inclusive. Não sabem, é atendimento, é gestor de projeto, é head de conta. E para eles é tudo a mesma coisa. Mas o entendimento vai vir pela dor. O entendimento vai vir pela dor, entendeu? E aí, mas às vezes a gente anota. Porque a gente é que sofre tentando entregar tudo, né? Exato. E sendo exigida por tudo, cobrada por tudo. Resultado, tipo, me traz resultado, me traz novos negócios e me entrega o que está andando, te vira. Mas esse é o momento de transição. Gerencia equipe, gerencia tudo. Essa dor, ela tá nas pequenas, nas médias e nas grandes corporações. Por exemplo, na Telefônica, a área de TI e a área de canais de e-commerce, elas adotaram agilidade. Mas o resto da empresa, as áreas de serviço, elas não adotaram isso. Embora a matriz leve gerentes para a Espanha, eu cheguei a ir para Barcelona para ser treinado em cultura ágil. E ao mesmo tempo que a área de TI está entregando os projetos em sprints, os vice-presidentes da empresa estão cobrando um planejamento de projeto waterfall. Porque o VP da empresa quer perguntar quanto eu vou gastar e em quanto tempo você me entrega. Ele quer preço fixo. Mas o diretor de TI está em outra página. Então, esse conflito, essa mudança de cultura, o importante é aquilo que eu falei lá no começo, na introdução do curso, quando eu falei de transformação digital. Para a organização ficar inovadora e ter métodos para integrar as inteligências multidisciplinares, e essas inteligências multidisciplinares, sem medo de perder o emprego, arriscarem a propor ideias novas que trazem retorno para a empresa, a organização precisa sair do modelo funcional para o modelo matricial com uma cultura de agilidade, de trabalho coletivo, e não essas empresas que são ácidas, que pregam a carreira baseada no ego, na puxação de tapete e na dança de cadeiras, que é a cultura industrial, né? Que assim, só pode haver um gerente, aquela pirâmide que você tem que escalar. Hoje, as empresas de sucesso não são mais piramidais, elas são um retângulo, elas têm menos níveis hierárquicos, as pessoas elas se agrupam e trabalham junto. Então é muito louco, porque se você pensar que esse medo, esse jogo de ego e essa disputa por cargo, ela gera um clima de medo nas grandes corporações que deixam as grandes corporações pouco criativas. Então o negócio da informação, que é o Google, o LinkedIn, as empresas de tecnologia, de inovação, não conseguem ser assim, elas precisam, e ainda mais que você tem que lidar com as novas gerações, com a geração Z, que tem um jeito diferente de se engajar. Então, aqui eu estou vendo a Débora, a Maria Fernanda, eu não sei quem são os gerações Zs aqui, eu acho que aqui eu tenho, eu sou geração X, depois tem o Y. Acho que vocês são Y e Z aqui, e tem alguns millennials aqui, né? Tem millennials, tem Y e tem Z. Mas principalmente os Zs,
eles não acreditam mais naquela alma do guerreiro, que tem que ralar, que tem que se matar de trabalhar, que tem que dar alma para a empresa. Eles querem qualidade de vida e eles querem ser conquistados pelo projeto. Às vezes um Zé é capaz de trabalhar por menos porque ele achou que aquele ambiente é do caramba e que aquele projeto é muito legal e que ele adora aquelas pessoas que estão ali e ele se engaja dessa forma. Estou vendo a Maria Fernanda fazendo assim, tá certo, Maria Fernanda? Estou adivinhando as motivações. Aí chega um gerente da geração X e fala, não, Maria Fernanda, você tem que dar o sangue, é assim mesmo, para começar a carreira, tem que ralar, tem que trabalhar de graça. Eu falo, não é assim, eu vou para cá, desse jeito, eu fico em casa, né? Vendendo, fazendo bico. Então, são muitos os desafios, isso tudo que vocês estão vivendo é normal, todo mundo está vivendo essa disrupção, a gente está vivendo uma época de crise, que todo empregador quer transformar a gente em canivete suíço, mas o que a gente precisa ter é não fazer briga de rua, a gente precisa saber artes marciais, né? A gente precisa ter método para fazer as coisas direito e para a gente ser pessoas de transformação. É isso. Bem legal. E muito obrigado por terem escolhido a São Paulo Digital School. Eu não sei vocês, mas eu achei demais essa experiência de estar com gente do Brasil inteiro. Normalmente esse curso tem gente de São Paulo, vem gente de Salvador, às vezes já veio de Porto Alegre, mas assim, ter todo mundo, cada um numa parte do Brasil, é muito legal isso, não é? Acho que é o lado bom da pandemia. Muito bom. Obrigado, viu, meninas? Obrigada, Alexandre. Boa noite, bom Tchau, feriado. gente. Boa noite também. Tchau, gente. Até. Até.